Peppa Pig é, sem dúvida, um dos desenhos mais populares e amados em todo o mundo. Mas o que muitos não percebem é que esse desenho aparentemente simples esconde uma série de detalhes fascinantes que a maioria das pessoas nunca percebeu. Por exemplo, o Papai Pig ter a profissão de arquiteto não foi uma escolha aleatória dos criadores da série. Na verdade, isso tem tudo a ver com uma das fábulas mais famosas de todos os tempos, Os Três Porquinhos. Se você lembrar bem, vai recordar que na história clássica, o porquinho mais esperto constrói sua casa de tijolos para se proteger do lobo mau. E quando o senhor Touro e sua equipe chegam para construir uma nova casa, eles perguntam quais materiais vão usar. E as opções lembram exatamente os materiais da fábula. Será que vai ser feita de palha? Ou madeira? Ou tijolo, Sr. Pig? Então eu me pergunto, será que o porquinho da história é um antepassado do Papai Pig? E será que a família de lobos da Wendy, que aparece no final, é descendente do lobo mau? Isso é bem possível, já que o Sr. Lobo até sopra a casa para testar sua firmeza, igual na fábula. Essas ligações incríveis entre a fábula e o desenho mostram como Peppa Pig tem vários detalhes e referências que tornam a série ainda mais interessante para quem presta atenção, assim como você e nós. Quer descobrir o que mais você pode ter perdido? Então, vamos nessa! Se ajeita na poltrona que tá só começando! Será que você já reparou que praticamente todas as casas na cidade de Peppa estão no alto de colinas? E não são só as casas, mas também a escola, o hospital e o mercado. Na verdade, tudo parece estar sempre no topo de uma colina. E por incrível que pareça, isso não é por acaso. Uma das teorias mais difundidas entre os fãs seria a de que a cidade onde a porquinha e sua família vivem pode sofrer inundações frequentes, o que explicaria por que Papai Pig, o arquiteto da cidade, sempre projeta todas as construções no alto. No episódio Dilúvio, essa teoria ganha força, pois vemos uma inundação tomar conta da cidade após uma simples noite de chuva. Então, ter as casas e construções no alto de colinas, além de ser uma solução prática, dá ao desenho um visual bem característico. E é mais uma prova de que até os menores detalhes em Peppa Pig são pensados com cuidado. Então, da próxima vez que você assistir ao desenho, repare como as colinas fazem parte da identidade visual do mundo de Peppa. Sabemos que em Peppa Pig, os animais vivem como humanos, mas e quando eles ficam doentes? Quem cuida deles? Há uma pequena confusão aqui. O Dr. Urso, por exemplo, cuida da Peppa quando ela está doente, mas surge a dúvida, será que ele é um médico ou um veterinário? Afinal, ele só trata animais, mesmo sendo um médico. Já a Doutora Hamster, por outro lado, é uma veterinária que cuida de animais que não se comportam como humanos, como os pets dos seus clientes. Então, isso gera uma questão interessante. No mundo de Peppa, qual a diferença entre médicos e veterinários, se todos são animais? Essa curiosidade mostra como Peppa Pig cria seu próprio conjunto de regras e lógica, o que só torna o desenho ainda mais divertido de assistir. Falando em veterinários, em um dos episódios da série, vemos a Madame Gazela levando seus porquinhos da Índia para uma consulta com a Doutora Hamster. A questão é que, vamos combinar, isso é um tanto irônico, não é? Afinal, hamsters e porquinhos da Índia são animais muito parecidos. Então, como a Doutora Hamster pode cuidar dos bichinhos que são praticamente seus parentes? Além disso, há um outro fator que chega a ser meio tenebroso. Enquanto os porquinhos da Índia vivem em média 8 anos, os hamsters têm uma expectativa de vida muito menor de apenas 3 anos. Ou seja, a doutora Hamster está cuidando de animais que, se fossem como ela, viveriam muito mais tempo que a própria veterinária. Claro, isso só seria verdade se a doutora Hamster fosse um animal comum, o que obviamente não é o caso. Mas essa brincadeira com as expectativas de vida dos animais traz uma camada extra de humor para quem presta atenção nos detalhes do desenho. Um detalhe que passa despercebido por muita gente em Peppa Pig está nos relógios que vemos em vários lugares, já que quando as cenas se passam pela manhã, os relógios quase sempre marcam 10 horas. Esse é um detalhe que quase ninguém nota e parece insignificante, mas que se repete várias vezes ao longo da série. Você pode notar isso, por exemplo, quando as crianças vão ao zoológico ou quando Peppa e George visitam o escritório do Papai Pig. Talvez seja uma escolha dos animadores para manter a consistência visual e evitar erros de continuidade. Ou quem sabe, 10 horas seja a hora favorita dos personagens. De qualquer forma, agora você vai começar a reparar nisso também. E se você se diverte vendo Peppa Pig, comenta aqui embaixo diversão! O Senhor Raposo é um daqueles personagens que sempre parece estar aprontando alguma coisa. Tanto que, em um episódio onde as crianças da escola realizam um festival beneficente, ele tem a audácia de enganar a Emília Elefante de maneira descarada, levando todos os produtos da banca da garota sem pagar um centavo. E não para por aí. Ele também aparece no episódio Animais no Turnops,
prestes a roubar as galinhas do vovô Pig, mostrando que, com certeza, ele não é o animal mais confiável da cidade. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando você nota que na frente da delegacia de polícia há papéis com símbolos idênticos ao da van do Sr. Raposo, o símbolo de uma raposa. Será que ele está sendo procurado? Talvez muitos dos itens na van sejam, na verdade, roubados. E para adicionar uma pitada de ironia, vemos que o filho do Sr. Raposo, Fred, se fantasia de policial. Será que um dia ele vai acabar prendendo o próprio pai? Seria hilário e ao mesmo tempo trágico se isso acontecesse. No episódio O Carro de Bombeiro, tem um detalhe que pode passar despercebido, mas é um tanto bizarro. O Papai Pig comenta que vai se encontrar com o time de futebol dos papais para um churrasco. O curioso é que entre os participantes estão um porco e um boi. Agora, pense um pouco, que tipo de carne eles vão assar? Será que os papais do time de futebol são canibais? Essa ideia é um tanto perturbadora, mas também mostra o quanto os criadores do desenho gostam de brincar com conceitos estranhos. Então, da próxima vez que você assistir a esse episódio, fique de olho nos detalhes sinistros desse churrasco. E como falamos agora há pouco, assim como de manhã os relógios em Peppa Pig marcam sempre 10 horas, à tarde, eles costumam mostrar 16 horas. Isso acontece, por exemplo, quando a família Pig vai visitar a casa da Madame Gazela, ou em outras cenas que se passam depois do almoço. Provavelmente, essa é uma forma dos animadores manterem a consistência visual e evitarem erros, como mostrar 4 horas da manhã quando deveria ser 4 horas da tarde. Afinal, seria bem estranho ver as crianças na escola de madrugada, né? Mas, agora que você sabe desse detalhe, vai começar a notar sempre que assistir ao desenho. E como o desenho da Peppa é da Inglaterra, pode ser muito bem também o horário do chá da tarde. O Sr. Touro é um personagem que sempre aparece quando é necessário, mas será você já reparou que no episódio Churrasco do qual falamos aqui, vemos que ele faz parte do time de futebol dos papais? Até aí tudo bem, mas como ele está no time dos papais mesmo não tendo filhos na escola da Peppa? Além disso, ele está sempre por perto quando as crianças são buscadas na escola, o que é meio suspeito, considerando que ele não tem filhos lá. Será que o Sr. Touro tem uma queda por alguém na escola? Isso levanta algumas suspeitas sobre suas verdadeiras intenções? Continuando a ideia do tópico anterior, parece que o motivo do Sr. Touro estar sempre na escola teria a ver com uma paixão secreta pela Madame Gazela que ele tinha no passado. Por exemplo, no episódio Palavras Mágicas, ele aparece cortando a grama da escola, e ao avisar a Madame Gazela, ela simplesmente fecha a porta na cara dele. Quando as crianças lembram a professora de agradecer, ela abre a porta e diz, "Obrigado", mas logo em seguida, fecha a porta na cara dele novamente. Parece que a Madame Gazela não está muito interessada em começar um novo romance. Será que alguém deveria contar isso para o pobre Sr. Touro antes que ele se machuque ainda mais? Ainda bem que depois disso, ele conseguiu se casar com a Senhora Vaca, e agora tudo está resolvido. Aproveita que descobriu essa decepção amorosa do Sr. Touro e se inscreve no canal para não acontecer a mesma coisa com você. O Papai Pig pode até ser um arquiteto talentoso, mas quando o assunto é colocar a mão na massa, ele deixa a desejar. Um exemplo disso é quando ele tenta pregar um simples prego na parede e acaba criando um buraco enorme. Para esconder o estrago, ele resolve pendurar uma foto dos filhos por cima do buraco, como se nada tivesse acontecido. Será que isso é realmente o tipo de exemplo que ele deveria dar para as crianças? É engraçado, mas definitivamente não é a melhor ideia de todas. No mundo de Peppa Pig, onde quase todos os personagens são animais, surge uma questão curiosa. Será que o zoológico, onde vários animais nunca podem sair, poderia ser considerada uma espécie de prisão? No episódio Zoológico, vemos que lá vivem animais como tartarugas e pinguins, que não têm o mesmo intelecto desenvolvido que os personagens principais. Isso sugere que apenas os animais que não se comportam como humanos acabam sendo mantidos no zoológico, de forma semelhante aos pets dos personagens. É uma reflexão interessante sobre como a série retrata diferentes tipos de animais. O universo de Peppa Pig é muito mais diverso do que parece. Além dos animais, a série também mostra seres humanos, como o Pirata e o Papai Noel, que aparecem em alguns episódios. E para deixar tudo ainda mais divertido, até frutas e vegetais têm vida própria, como o Sr. Batata e sua turma, que fazem shows para as crianças. Isso torna o mundo de Peppa Pig ainda mais fascinante e cheio de surpresas para quem presta atenção. Por fim, voltando ao zoológico, percebemos que alguns animais em Peppa Pig são claramente carnívoros,
como o Senhor Leão, que é o responsável pelo local. Quando a Madame Gazela comenta que nem todos os animais comem vegetais, o Senhor Leão sorri e a chama de Madame Gnu. Essa é uma referência a um dos animais que os leões mais caçam na África, sugerindo que os instintos predadores do Senhor Leão estão bem vivos, mesmo em um mundo onde os animais convivem pacificamente. Sinistro, né? Se eu fosse a Madame Gazela, ficaria de olho no Senhor Leão. Afinal, ele poderia se confundir e pensar que ela é uma Gnu de verdade. Agora, escolha um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continue se divertindo com a gente, porque a diversão está só começando!